Fala gente boa, bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo Josebes Lopes. Nesse vídeo falarei sobre o quinto livro lido em 2018, As Ilusões Armadas, volume 1, A Ditadura Envergonhada, do jornalista Hélio Gaspari. Esse livro é o livro inicial de uma série de 5 livros sobre a ditadura militar brasileira no período de 1964 até 79. Interessante que, inicialmente, essa obra era para ser apenas um ensaio de mais ou menos 100 páginas. O autor, Hélio Gaspari, na década de 70, mais precisamente em 79, ele ganha uma bolsa de estudos nos Estados Unidos e lá ele tem acesso à grande biblioteca da Casa Branca. E ao pesquisar mais a fundo esse período, ele vê que um ensaio sobre, inicialmente que ele queria, era um ensaio sobre Ernesto Geisel e o general Galbraith do Couto e Silva, que foi o criador do SNI, Sistema Nacional de Informações. Então ele percebe, na medida em que ele vai pesquisando, que apenas um ensaio não vai dar conta do vasto material que ele conseguiu pesquisar. Então ele lança um livro, e o que era para ser um livro, agora são 5 livros. Esse primeiro livro vai falar do período antes do golpe, em 64, até mais ou menos 1968, já com Costa e Silva. É um livro com 430 páginas, na verdade ele tem 430 páginas, mas de livro mesmo, de leitura, é 370, porque o resto é apêndice. E os apêndices são bastante importantes, porque existiu aqui um glossário, onde ele vai falar sobre alguns termos técnicos da hierarquia militar, como brigada, general de 4 estrelas, general de 5 estrelas, entre outros. E também tem um mapa cronológico do ano de 1950 até 69, onde mês a mês ele fala sobre os principais acontecimentos na política, economia, cultura e no mundo de forma geral. Então é interessante porque ele contextualiza bem esse período. O livro é dividido em 3 partes. A parte 1, a queda, onde ele vai falar sobre os últimos momentos do governo João Goulart, a sua visita à China, por exemplo, onde causou uma certa tensão aqui no Brasil, alguns imaginando que ele estava conspirando com os chineses para implantar o comunismo aqui no Brasil. O seu discurso histórico na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, onde ele propõe algumas medidas bastante progressistas para a época, e aí só faz aumentar essa tensão de que o comunismo estaria prestes a ser instaurado no Brasil, e a Marcha pela Família com Deus em São Paulo, que é uma reação a tudo isso. Parte da elite paulistana marcha na cidade de São Paulo, nas ruas de São Paulo, pedindo a intervenção militar já, com medo de que, segundo eles, o comunismo já estivesse às portas. É um período de Guerra Fria, né? Vocês sabem disso, Estados Unidos e União Soviética polarizavam aí o poder no mundo, e com certeza o Brasil ele era um local estratégico tanto para russos, cubanos, chineses, como também para os Estados Unidos. E os Estados Unidos, e ele tem acesso, aqui o autor do livro tem acesso a alguns telegramas do presidente americano com o embaixador aqui no Brasil, onde realmente havia uma frota designada para vir aqui para o Brasil. Caso o golpe não desse certo, ela provavelmente aportaria no Rio de Janeiro e daria suporte aos revolucionários, entre aspas. Então todos esses acontecimentos culminaram com o general Mourão em Belo Horizonte, com a sua tropa, irem de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro para depor o presidente. Isso na madrugada do dia 31 de março para o dia 1º de abril de 1964. É interessante que ele aqui é bem detalhista, o Hélio Gaspari, nos diálogos dos generais, como a hierarquia militar lidou com essa situação. Alguns generais estavam do lado do presidente, que eram considerados legalistas. No entanto, eles não conseguiram se articular de maneira eficaz para proteger o seu presidente, e culminou que João Goulart ele foge para para Porto Alegre, e em seguida ele vai para se exilar no Uruguai e só retorna para ser sepultado em 1976. Lá no Rio Grande do Sul, o Leonel Brizola até tem alguns generais ao seu lado para lutar pelo poder, mas João Goulart ele mesmo não queria essa luta.
eu acredito que ele foi bastante sensato aí, porque haveria muito derramamento de sangue se ele realmente lutasse para continuar no cargo como presidente. Então ele evitou, com certeza, com essa decisão, ele evitou muitas mortes. Na parte 2, a violência vai mostrar como o regime militar, ao tomar o poder, como ele vai perseguir aqueles que se opõem ao regime, aos inimigos políticos, e como a tortura ali já começa a dar os seus primeiros passos, ainda de forma esporádica, mas a tortura já começa a ser usada como um instrumento de investigação pelo regime militar. No entanto, e isso aqui eu não sabia, eu achei interessante, o primeiro presidente, que é o meu conterrâneo cearense, Castelo Branco, ele era, pelo que o autor descreve aqui, era um intelectual, era um liberal, e pelo menos no governo dele, ele tentou investigar essas torturas que eram denunciadas pela grande imprensa. Ele tentou investigar esses casos de tortura, ainda que ninguém tenha sido punido, pelo menos freou essa prática hedionda. Ela não foi usada de maneira tão sistemática como em anos posteriores. Ele não desejava que a ditadura se prolongasse por tanto tempo, tanto que ainda no seu governo tiveram eleições com voto direto para governadores, e em 2 estados a oposição venceu, Minas Gerais e Guanabara, atual Rio de Janeiro. Isso fez com que a linha dura do regime militar pressionasse Castelo Branco para que a eleição que ocorreria no ano seguinte para presidente, que estava previsto para sair com voto direto, ela não fosse mais um voto direto, porque eles temiam que a esquerda voltasse ao poder. E Castelo Branco acabou cedendo e ele proibiu, vetou a eleição direta no ano seguinte para presidente, e ela foi uma eleição indireta. No caso, quem assumiu o poder após Castelo Branco foi Costa e Silva. Na parte 3, a construção mostra como a esquerda ela reagiu a esse golpe, ou revolução, como queiram. Há muitas divisões aí de interpretações sobre esse termo. O Partido Comunista Brasileiro, ele não era a favor da luta armada. No entanto, alguns membros do partido, eles rompem com o Partido Comunista e fundam alguns grupos clandestinos. Destaca-se aqui Marighella, que escreveu um manual do guerrilheiro urbano. Ele defendia que o terrorismo era a única maneira de tomar o poder. E a esquerda então começa a assaltar bancos, carros fortes, explodir bombas, sequestrar, até assassinar inimigos. Isso fez com que o regime militar respondesse de maneira veemente, e aqui então são os piores anos, digamos assim, a partir de 68, 69, já com Costa e Silva, são os piores anos que diz respeito à tortura. Aqui a tortura realmente passa a ser um instrumento sistemático de investigação e cada vez mais requintado. Para vocês terem uma ideia, tinha aulas de como se torturar com eficácia, como se torturar para conseguir informações sem matar a vítima, sendo que muitas morriam. E muitas vezes eram dadas a causa da morte como um suicídio. Alguns desapareceram. Então, esse período, já com Costa e Silva, é o período talvez mais tenebroso que diz respeito à tortura, porque é uma reação justamente ao que a esquerda estava fazendo. Os grupos, melhor dizendo, os grupos armados, muitos deles com o patrocínio de Cuba, da China, de Moscou, que queriam tomar o poder. Bem, a tortura, evidentemente, ela não tem justificativa. Por pior que seja o criminoso, a tortura é algo hediondo. Não estou justificando a tortura, mas apenas explicando o contexto. O que é muito comum, infelizmente, eu como aluno do ensino médio eu ouvia isso de meus professores, de que os que estavam ali sendo torturados estavam lutando pela democracia. Não era bem assim. Eles estavam lutando por uma ideologia, a ideologia comunista. Cuba não é democracia. China não é uma democracia. A União Soviética na época não era uma democracia. Então eles estavam investindo, patrocinando grupos para instaurar a democracia no Brasil. Tem alguma coisa errada aí. Repito, não justificando os atos hediondos que ocorreram nos porões dos quartéis, mas era uma resposta que a linha dura das Forças Armadas encontrou para lidar com essa situação
da luta armada. Ok? Então, o que eu estou falando aqui não chega nem a 1% do que o livro tem, é um livro realmente bastante pesquisado. O Hélio Gaspari teve acesso a documentos do Golbery, que era o chefe do serviço, como já falei, Nacional de Informações. Teve horas e mais horas de gravações, de entrevistas com o próprio Ernesto Geisel. Então é um livro que tem muita nota de rodapé, tem bastante obras para você pesquisar. Ou seja, é uma pesquisa realmente que o que eu falar aqui não chega nem perto do que ele pretende nos informar. Às vezes fica até um pouco cansativo, porque ele é tão detalhista nos nomes, nas datas, nos eventos, que chega a confundir um pouco. Então você tem que ir lá no apêndice para poder se localizar novamente e entender a obra. Ok? Então esse é o primeiro livro dessa série. O segundo livro eu já estou lendo, já estou concluído. Próximo mês pretendo também já trazer o vídeo sobre ele. Ok? Então indico, mais do que indicado. É um livro que é criticado tanto pela direita quanto pela esquerda, e isso é bom. É sinal que ele tentou ser imparcial. Ele não passa a mão na cabeça de nenhum dos lados. E outra coisa também interessante do livro é que ele conta a versão do ponto de vista dos militares, não defendendo, nem justificando, mas é do ponto de vista daqueles que conspiraram para o golpe, que mantiveram o regime por 2 décadas. Ok? Então, obrigado por sua visita. Aguardo você no próximo vídeo e vamos ler, porque ler é preciso.